vocês escutam também? Maravilha, obrigado pela presença de vocês. Eu sou investidor do Atlântico. O Atlântico é um fundo que investe ali no estágio de crescimento inicial, então um pouco mais cedo do que os meus colegas aqui. A gente investe depois que o produto encontrou de fato um encaixe forte com o mercado, com o objetivo de apoiar as empresas nas suas jornadas de crescimento. Investimos de maneira agnóstica, então todo tipo de empresa centrada em tecnologia, seja qual for a indústria. Dentro desse escopo, temos alguns investimentos em saúde também e, acima de tudo, entendemos a importância estratégica do setor de saúde para a nossa atuação. Legal. Obrigado, pessoal. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aqui para participar desse painel. Meu nome é Fernando, eu sou sócio da Crescera Capital. Crescera é uma das gestoras aqui no Brasil que vai do early stage até o IPO, né, Private Equity, Venture Capital. A gente tem grandes cases de investimento na área de saúde, desde a AFIA, por exemplo, que a gente fez um IPO na Nasdaq em 2020, Hospital Care, que é uma holding de consolidação de hospitais. A gente atua numa tese de consolidação de cemitérios também, a gente chama de Death Care, e a Plural Care, que é uma tese de home care, né, já para a terceira idade. A gente, no espectro de venture, a gente investe muito em health techs, né? Então a gente tem alguns fundos de venture capital com vários investimentos já nesse setor, e a gente acha que saúde é um dos pilares de investimento aqui da Crescera, tanto no early stage como no later stage. Pessoal, só um segundinho que estão trazendo aqui os nossos fones, porque a gente não está... Não dá para ouvir. Não dá. Eu peguei o que estava aqui na mesa. Só um segundinho. Agora vocês estão ouvindo. Boa, agora sim. Isso aí. Ótimo. Eu queria começar com uma pergunta aqui. Macro mercado. Esse ciclo que a gente está em cada saúde. Estamos alta, estamos na baixa. Para onde que esse vai? Se puderem comentar um pouquinho de forma ampla sobre o mercado de saúde. Posso comentar aqui. A gente viu com a pandemia ela trouxe uma questão muito grave para o setor de saúde como um todo, né? Então eu falo isso porque a gente está sofrendo, a Crescera está sofrendo na veia isso, principalmente a nossa rede de hospitais, que é o Hospital Care. Houve uma quebra no fluxo de pagamento entre vários entes do setor de saúde. Então, planos de saúde alongaram o pagamento para os hospitais, né? Isso começou a gerar um endividamento, porque os hospitais tinham fluxo de pagamento das despesas deles, houve um descasamento de recebimento versus pagamento, e isso causou um endividamento coletivo do setor. Então, hoje, você pega a maioria dos hospitais e entes ligados à saúde aqui no Brasil está ou quebrado, ou alavancado, endividado e com a corda no pescoço, o que é o nosso caso aqui, inclusive. Então, esse é um problema estrutural que aconteceu por conta da pandemia, e isso deixa o setor de saúde em estresse, de uma forma geral. E, obviamente, isso permeia toda a cadeia, né? Se lá em cima os contratantes de tecnologias de health estão com problema, a minha health tech aqui, que vai tentar vender para esses caras, vai ter dificuldade de vender também. Então, a gente tem um problema estrutural no setor de saúde hoje aqui no Brasil. A solução não é trivial, acho que passa talvez por uma composição da iniciativa pública com a privada. Então, acho que o governo tem que intervir, senão a gente vai ter uma calamidade aqui no Brasil. Os hospitais privados vão começar a fechar em massa, e isso vai acarretar uma sobrecarga no SUS, e isso vai colapsar o sistema inteiro, tá? Isso é um pouco da nossa visão aqui atual. Tem conserto? Claro que tem, mas precisa ter uma boa vontade também de todas as partes. E aí, tanto a iniciativa privada como o setor público. E, Fernando, você acha que a gente chegou no fundo do poço, assim por dizer, ou tem coisa pior aí por acontecer? Sempre pode ser pior, mas eu acho que a gente está bem ali. Se não está no fundo, está batendo ali, está encostando. Concordo. A gente prefere acreditar nisso, pelo menos, né? Porque se puder ficar pior, vai ser complicado. Não, mas eu vou fazer coro aqui ao que o Fernando falou. Eu acho que a gente vê com clareza
esse estresse generalizado financeiro na cadeia de saúde no Brasil. A nossa opinião, pelo menos no Atlântico, é que isso, em parte, é uma consequência esperada do desenho do sistema de saúde que a gente tem. Então, um sistema de saúde que não tem uma coordenação clara entre os seus participantes e não tem os incentivos corretos para o desfecho e para a eficiência operacional. Historicamente, essa conta foi paga majoritariamente pelas empresas que pagam os planos de saúde para os seus empregados. A gente sabe que a inflação médica sempre foi cavalar, isso já é uma tendência de décadas no Brasil. E o que parece estar acontecendo agora, e com certeza agravado depois da pandemia, é que essa capacidade de absorção de custos saturou e a cadeia como um todo está vendo a batata quente passar de mão cada vez mais. Então a gente passou um período em que as operadoras tiveram um cenário complicado de margem. Hoje a gente está vendo provedores de cuidado, fornecedores de equipamentos, todos eles sofrendo sim com prazo de pagamento, disputas quanto ao cuidado. A gente ainda tem também o médico com bastante liberdade para determinar ali os seus desejos no cuidado e não encontramos um caminho para que isso caminhe junto com o interesse da cadeia também. E isso num cenário em que o custo de capital explodiu. Então você tem um estresse financeiro, um estresse de caixa, ao mesmo tempo em que o custo de capital, depois de atingir uma baixa histórica, renova praticamente uma alta histórica quando a gente olha esse período mais recente. Então acho que de modo geral é isso. A gente pode falar um pouco também do ambiente de investidores. Quando a gente fala de growth também, ali no período de pandemia a gente teve a presença bem marcante de players com muita capacidade de investimento de capital, com um apetite maior a risco, dada a relevância desse capital no portfólio desses players, que a gente está falando de SoftBank, de Tiger e alguns outros players internacionais que vieram para o Brasil naquele momento e que agora regridem esses investimentos, de certa maneira deixam uma lacuna que está sendo atendida localmente. Eu acho que mostra a maturidade que o nosso ecossistema atingiu, mas é um perfil de risco que esse capital tem que é diferente, que o empreendedor também precisa estar atento nesse momento. Acho que o único lado positivo disso, e a gente aqui como investidores, a gente tem que olhar o copo meio cheio de vez em quando, é porque você força um nível de eficiência no mercado, né? Quer dizer, esses players têm que ter muita eficiência e acho que a tecnologia, a inovação, ela vem muito para conseguir trazer essa eficiência e você força esses prestadores, as operadoras a buscarem soluções que consigam trazer uma eficiência que talvez no mercado um pouco mais abastado, com margens mais altas, isso não era uma preocupação. Então, acho que concordo, estamos no fundo do poço, ou quase no fundo do poço talvez, e talvez a gente consiga se reerguer de forma mais forte, mais tecnológica, mais eficiente. E aí, puxando um pouco disso, né, a gente fala de saúde, mas saúde são vários mercados, né? Você tem a indústria farmacêutica, você tem as operadoras, os hospitais, os diagnósticos, você tem, enfim, todas as especialidades médicas aí, além de software, distribuição, enfim, manufatura. Quais são os subsegmentos para vocês de saúde hoje que mais chamam a atenção, mais atrativos dentro do escopo de vocês? Legal. Acho que do nosso lado eu posso destacar dois principais subsegmentos. Acho que o primeiro deles, infraestrutura, de modo geral. Voltando à primeira pergunta e as respostas que a gente trouxe, acho que a gente não tem ainda os tecidos de conectividade dentro da saúde que idealmente a gente precisa ter para que essas coisas operem de maneira mais eficiente. E aqui eu dividiria em dois aspectos. Você tem uma série de empresas buscando atender operacionalmente elos específicos dessa cadeia, em especial no momento em que o custo operacional está subindo junto desse desgaste financeiro, disputas aumentando, tudo que a gente falou. Então, quem vai ser o sistema operacional de cada um desses elos da cadeia, tanto nesse momento de estresse operacional, mas também no momento em que o novo paradigma tecnológico da inteligência artificial te oferece a oportunidade de otimizar esse custo dentro de casa. E aí eu colocaria quase como uma derivada disso, teses de infraestrutura que busquem exatamente essa conectividade através da cadeia, que consigam se posicionar como players independentes, que conquistam o lugar de orquestrar os fluxos de cuidado e de pagamento na saúde, para começar a prover de fato esse realinhamento de incentivos que a nossa cadeia precisa, mas hoje é incapaz, pelo menos por hora, de
de organizar em escala. E a segunda coisa que eu diria são teses de cuidado especializado. Então, de novo, dentro dessa tendência de aumento de custos, a gente tem visto os pagadores buscando cada vez mais soluções mais efetivas que entreguem o desfecho necessário, mas que entreguem esse desfecho a um custo menor. E dentro desse contexto, acho que tem muito espaço para novos provedores que atacam bolsos relevantes de cuidado especializado dentro do mercado. Não, bacana. Aqui na Crescera, a gente, né, vou fatiar aqui. No Private Equity, a gente investiu numa tese de consolidação de hospitais em cidades que não são grupo 1, vamos dizer assim, não são as maiores, porque a gente entendia que algumas capitais importantes, mas secundárias, tinha ali espaço para a gente realmente ter um atendimento privado, até para ajudar a descarregar o SUS. Essa foi uma tese. A segunda tese foi, dada a inversão demográfica que a gente teve, a pirâmide etária, investir realmente no cuidado com a terceira idade, né? Então a gente criou o Plural Care, que é a tese de home care, e a tese de consolidação de cemitérios, que é uma tese importante, porque ela traz ali para as famílias que querem ter um enterro digno, né? Ou ter um encerramento de jornada mais digno, ela pode ter ali um plano funerário, etc. Muitas famílias não têm acesso a isso hoje no Brasil, e isso é super importante. Então esse grupo Zelo, que foi essa tese nossa de consolidação de cemitérios, é uma aposta bastante grande que a gente tem crescido bastante essa tese, inclusive. Ela está passando até meio que incólume aí a essa crise setorial que a gente está vendo no setor de saúde como um todo. E é um mercado grande, tá? Não se enganem, não. Nos Estados Unidos você tem grandes players de consolidação no setor funerário. Em geral, o setor funerário são empresas muito familiares e com gestão muito ruim. Então ali tem um espaço muito grande para você profissionalizar a gestão, né? Incluir alguns outros produtos, como planos funerários, etc. E realmente dar, né, qualidade, né, para as pessoas, né, que estão precisando desse tipo de produto. No Venture Capital, o que a gente tem olhado muito são, e aí como foi colocado aqui pelo Zé, a tecnologia ela acaba ajudando a gente a melhorar margens, melhorar a eficiência, né? Então a gente está olhando muito aplicações, health techs, que usem, por exemplo, AI para melhorar processos na área de saúde. Então a gente está investindo pesadamente nesse setor, tá? Aplicações de AI para o setor de saúde. AI, acima de tudo, é uma ferramenta de otimização de uma forma geral. Então ela vem para melhorar processos, reduzir custos. Se for bem utilizada, ela é um grande driver de crescimento aí para as empresas e melhoria de margem. Perfeito. Eu acho que o mercado está em ampla mudança, né? Quer dizer, você tem um número de formação de médicos que você vai quase dobrar o número de médicos num curto espaço de tempo aqui no Brasil. Você tem uma pressão muito forte de custo, né? Isso sendo cada vez mais prevalente dentro das empresas, dentro do setor público, já é quase 10% do nosso PIB. Se olha os Estados Unidos, praticamente 20% do PIB. Será que a gente está indo para esse caminho? Eu acho que o que vocês falaram aqui vai muito de encontro com o que a gente também vê, que é conseguir, né, como é que a gente consegue vencer essa corrida do custo, né? E a gente consegue baixar esse custo da saúde, ao mesmo tempo a gente, né, conseguir dar qualidade e a gente conseguir formar esses médicos profissionais bem, né? Então isso aí permeia várias coisas, software, permeia educação, permeia cuidado assistencial de fato, diferentes modelos de negócios do ponto de vista clínico, de entrega clínica, para redução de custo e aumento de valor na ponta, né? Então 100% de acordo aí com o que vocês falaram. E aí, puxando aqui um pouco pro dia a dia aqui com os fundadores e empresários. A gente falou, o Fernando falou bem da pandemia, foi um momento aí bem dramático de diversos sentidos, mas ao mesmo tempo que a gente viu um esmagamento do mercado, a gente viu no ponto de vista de equity muita liquidez, né? Então você teve ali rodadas enormes, empresas avaliadas a valores estratosféricos e os fundadores, os empresários, os próprios fundos, né, incentivando gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro para um crescimento muito acelerado com a expectativa de valorização. Isso aí a gente sabe que em muitos casos não funcionou e agora estamos num cenário completamente diferente, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Qual que é o playbook agora para esses fundadores e empresários? O nosso mercado, eu estou no mercado de VC, eu faço VC desde 1998. Então eu vivi todas as crises possíveis, vivi a bolha da internet, crise da Rússia, subprime, etc.
E assim, é tão simples quanto uma correlação com a taxa de juros, né? A gente viveu em 2020 e 2021 um cenário de taxa de juros basicamente negativa no mundo todo, se você for tirar a inflação. Então, o capital que estava na renda fixa, ele procurou outras formas de ser remunerado. E é natural uma migração boa para o que a gente faz aqui, né? VC, Private Equity, etc. E aí o que aconteceu em 2021? Os gestores captavam fundos gigantes. Né? Para quem não conhece a dinâmica de investimento de fundos, você tem um período, uma janela de investimento, chamado período de investimento, onde você tem que alocar aquele capital que você captou no seu fundo. Se você não fizer a alocação, o investidor ele começa a ficar um pouco chateado, eventualmente ele pode no próximo fundo te questionar. Então o que aconteceu? Fundos que captaram tamanhos gigantes, os gestores captaram fundos com tamanhos gigantes, e na verdade o critério de alocação ali foi menos valuation e mais deployment de capital. E aí, obviamente, os empreendedores, vendo que os empreendedores tinham fundos, vendo que os gestores tinham fundos grandes demais, eles também não ajustavam os planos de negócios deles para queimar capital. Então a gente viu essa combinação maluca que é fundos gigantes, maiores do que até o mercado comportava. Então você citou ali SoftBank. SoftBank é um caso. Os caras captaram um fundo só para a América Latina de 5 bi de dólar para fazer o deployment em 2, 3 anos. Não tinha mercado aqui para isso. 5 de dólar. Não tinha mercado para isso. Nosso mercado aqui, cá entre nós, com nossa humildade aqui, nem se compara aos Estados Unidos. É pequeno ainda. E aí virou essa loucura, né? Então o empreendedor chegava com um plano de negócio, ele via, vou conversar com o SoftBank, deixa eu ajustar o meu burn rate aqui de 100 mil reais para 100 milhões de reais aqui. Era isso, a ordem de grandeza era essa. E aí acabou, todo mundo feliz, né? O investidor está alocando capital, o empreendedor está cheio de dinheiro para gastar, aí montava uma empresa com DJ, com mesa de ping-pong, com não sei o que, aí começava a gastar, aquela loucura que a gente viu. Graças a Deus, né? Hoje o cenário é diferente, né? Nada como uma crise para ajustar ali a expectativa e educar os empreendedores e os investidores. Então hoje eu acho que a gente está bem melhor, né? Em termos de alocação de capital, está muito mais criterioso. Hoje os investidores estão olhando para empreendedores e empresas que têm rentabilidade, eventualmente tem ali uma regra de crescimento que não é só queimar capital, é queimar com margem, né, tendo margem também. Então acho que hoje a gente está entrando num ciclo melhor, né? Aprendemos aí com a bolha, vamos dizer assim, de 2020 e 2021, e eu acho que agora as taxas de juros já começaram a cair lá fora, vão cair aqui no Brasil a partir provavelmente do início do ano que vem, e aí a gente vai ver esse capital começar a migrar de novo aqui para a nossa classe de ativos. Então acho que, de novo, vivemos 3 anos, quase 4 anos de muita seca, né? Apanhamos muito, e agora a gente vai começar a voltar a crescer aqui e vai ter dinheiro jorrando de novo aqui. Então acho que a perspectiva é boa. Estamos no fundo do poço olhando para cima. Acho que é por aí mesmo. Talvez complementando um pouco com como eu pensaria na cadeira do empreendedor. Quando a gente fala de growth, a principal característica é a indisposição a um downside muito relevante, né? O que isso quer dizer na prática? O quanto que você está disposto ou o quanto que o seu portfólio de fato sustenta você ter uma boa parte dos seus investimentos no limite indo para zero, que é a dinâmica prevalente no capital de risco de estágio inicial. Você sabe que a maior parte daquelas empresas não vão ter sucesso, mas você está construindo um portfólio que é capaz de absorver aquilo, apostando que o vencedor vai compensar. Quando a gente tem um mercado em que você traz um SoftBank ou traz uma Tiger investindo muito dinheiro, o tamanho daquele portfólio muda essa aptidão a risco. Então o cheque de 100 milhões de dólares para o SoftBank, a nível de risco, ele é muito similar ao cheque de 1 milhão de dólares para um fundo local que talvez esteja atuando no early stage. Então no momento que a gente tem esse perfil de investidor retraindo, eu acho que a gente vê 2 coisas. A primeira é que ainda existe, e isso é um sinal de maturidade do nosso ecossistema, um ecossistema de growth local capaz de financiar as teses que a gente tem aqui. Só que esse ecossistema, ele vai ter um apetite a risco que é diferente do que a gente viu prevalecendo ali em 2020 e 2021. Então, o que é esse apetite a risco?
é a tese que de fato já mostra a validação nos seus pilares centrais de maneira replicável. Então eu estou colocando capital para expansão, eu estou colocando capital como combustível para um modelo provado versus o capital anterior que talvez fosse mais similar a um investimento pela opção, né? Eu tenho a opção disso aqui dar certo, se não der certo, tudo bem, meu portfólio está construído para isso. Então, do ponto de vista do empreendedor, na minha opinião, é essa sensibilidade para qual é o perfil de risco do investidor que está do outro lado e, a partir disso, entender como que a sua tese encaixa ou não. Essas validações elas precisam vir mais cedo, talvez a despeito de uma escala que viabilizaria os economics no super longo prazo que os investidores de antes estariam dispostos a comprar. Eu gosto muito dessa ideia do combustível, né? Eu acho que, de certa forma, você imaginar que o empreendedor ele é o motorista de um carro, o carro é a empresa, e os fundos são os postos de gasolina no meio do caminho, ele tem que chegar do ponto A ao ponto B, né? Agora, em 2020, 2021, você tinha um monte de postos de gasolina no meio do caminho e a gasolina estava baratíssima. Então o cara pisava o pé do acelerador porque ele falava, qualquer coisa eu paro num posto aqui, tá baratinho, vambora, né? O investidor te vendia o segundo tanque, né? Deixa eu instalar um segundo tanque para botar mais combustível. E aí, quando a gente teve o efeito macro e tudo mais, agora você tem poucos postos de gasolina, a gasolina tá caríssima. Então o empreendedor ele tem que ir controlando ali bem o consumo, tem que ir devagarzinho, tem que planejar, etc. Quando vai ser o posto, então acho que é bem por aí. Mas aí, você ainda esse logo aqui, a gente agora, esse cenário equilibra crescimento e rentabilidade nas empresas de saúde e empresas de growth em saúde no mercado. Eu vou repetir um pouco desse último ponto que eu trouxe. Essa equação ela é muito difícil de você equilibrar na média, de você trazer regras que se aplicam para qualquer que seja a tese. O que eu acho que é importante é a compreensão de quais são as validações da tese de negócio que você pretende atingir dentro de um horizonte de tempo específico. Existem modelos de negócio que demandam um crescimento mais acelerado, em que o risco de validação está mais presente em atingir determinada escala, ou que viabilizar a proposta de valor depende de determinada escala. Existem modelos de negócio em que a rentabilidade vai ser muito mais central. É claro que todo mundo quer um negócio rentável que cresce muito bem, mas para mim a principal chave para equilibrar essas duas coisas é considerar a sua tese de negócio e o que ela demanda, porque no momento em que você sentar na frente do investidor é essa conversa que você vai ter à luz do que a gente acabou de falar na pergunta anterior. Então vou deixar o Fernando desenvolver aqui mais profundamente também. Eu acho que você foi bem completo. O que eu sempre converso com meus empreendedores, né? Primeiro, né, eu uso o dinheiro como se fosse seu dinheiro, da sua conta corrente. Você está tirando do teu bolso lá para colocar, não é porque é o dinheiro do fundo, que é um dinheiro mais fácil. E tenta entender exatamente qual unit economics é o mais adequado para você traquear e para rentabilizar ali com cada real que você coloca. Então, muitos dos empreendedores das empresas, né, eles vêm com aquela visão de certas variáveis de crescimento, certos units econômicos que são meio que padrão para todo mundo. Não necessariamente esse pacote serve para todas as empresas. Então existem algumas empresas onde você fazer determinados tipos de investimento, seja em marketing, seja em tecnologia, etc., pode trazer retornos específicos ou não. Então assim, a conversa de você ter, o papo com o empreendedor para você poder fazer a alocação do capital com parcimônia, de forma estruturada, ela é fundamental no dia a dia da empresa. Então isso é uma conversa que a gente tem frequentemente, de não fazer o empreendedor deixar ali se iludir, porque ele eventualmente fez uma alocação de capital ali numa estratégia de crescimento e isso está dando um resultado que pode ser um resultado imediato, mas não pode não ser um resultado perene. Então essa revalidação o tempo todo dos units economics são importantes e a gente faz isso constantemente com os nossos empreendedores. Acho que no fim do dia é ter muita clareza de que cada real que o empreendedor põe na operação, ele vira 3, 4, 5 e não 0,9. Sim, 0,8, você tem que verificar isso o tempo todo. Tem que queimar capital e crescer mesmo, mas tendo muita clareza de que isso aí é realidade, né? E acho que ainda nesse tema, a gente falou muito de métricas, de unit economics aqui. Para vocês, o que são? Vocês vão investir numa companhia, o que vocês estão buscando aí nesse sentido? Falhou o finalzinho da tua pergunta. O que vocês estão buscando de?
de meta. Não, sim, perfeito. Tá, agora eu entendi. Bom, vamos lá. A gente na Crescera, né? Quer dizer, obviamente a gente quer que a empresa cresça o máximo possível. Né? É natural, isso é meio óbvio falar. Mas eu prefiro uma empresa que cresce um pouco menos, mas tem rentabilidade, do que uma empresa que cresce loucamente, mas queimando muito capital ou sem uma perspectiva de atingir o que a gente chama do break-even, né? Eu não tenho problema nenhum em investir em empresas, em especial no early stage, isso é comum, que estão queimando capital, estão queimando caixa ali, é normal, né? Ela tem um EBITDA negativo, está queimando, etc e tal. Mas tem um negócio que eu falo e é meio que um acordo tácito com todo empreendedor que a gente fecha o negócio, que é, cara, você tem que ter um path to profitability, ou seja, um caminho para atingir a sua rentabilidade. Então vou dar um exemplo aqui da Tembice. Não tem nada a ver com saúde, mas é a empresa das bicicletas do Itaú que todo mundo conhece, esse é um investimento nosso. Quando a gente investiu na empresa, tem 3 anos, era uma empresa que queimava muito caixa, o EBITDA negativo, não sei o que, ela tinha um EBITDA de menos 30 milhões ano, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Quando a gente fechou o acordo com o founder, isso não estava escrito em nenhum term sheet, mas eu apertei a mão dele e falei, olha, em 3 anos vamos virar esse jogo. E hoje a empresa faz 100 milhões de reais de EBITDA. Tá? Então, é importante ter esse mindset de o founder, ele tem um horizonte onde ele vai ser rentável. E eu digo isso pelo seguinte, nesses 3 anos, quase 4 anos que a gente está vivendo agora sem posto de combustível, né? As empresas remanescentes dos meus fundos anteriores, por conta desse mindset, são empresas que pagam dividendo, são rentáveis e passaram por essa seca de forma muito suave. Isso faz muita diferença, porque, infelizmente, no Brasil, a cada 4 ou 5 anos tem alguma confusão adicional. Seja uma crise política, uma crise setorial, sei lá o que. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Tá? Então, se a empresa não tem uma gordura ou não tem uma pista adicional para poder sobreviver a essas coisas que a gente não controla, a chance de dar um problema e essa empresa ir para o saco é gigante. Então esse é o mindset que o empreendedor brasileiro tem que ter. E aí, obviamente que toda moeda tem 2 lados, né? Por outro lado, isso faz o empreendedor brasileiro ser acima da média. Porque é um cara que está no nível de resiliência por conta do cenário mais agressivo que a gente vive aqui, se você comparar com os Estados Unidos, onde lá o cara tem pista, ele pode queimar, porque ele vai ter fundos em todas as etapas do crescimento dele, ele vai ter funding infinito ali, se ele quiser. Aqui no Brasil, não. Às vezes o cara captou uma série A, aí teve uma crise setorial, não tem série B, não tem fundo de série B, porque o mercado secou. Acabou, quebrou. Ou então vai pegar um crédito aqui, tomando 20% de juros ao ano, 30% de juros ao ano. É isso. Eu faço coro aqui ao Fernando. Acho que o que eu posso complementar, que a gente considera bastante, de novo, nesse estágio inicial de crescimento, né? Então nessa primeira janela de growth, é essa replicabilidade do negócio. Então quando a gente fala de métrica, entender também o que está por trás. A gente discute muito internamente a parte qualitativa das métricas para além dos números em si. Então, dependendo, de novo, sempre difícil falar sem ter uma tese em mente. Mas, de modo geral, vender na saúde é muito difícil. Conquistar a confiança dos players de saúde é muito difícil. Então, quando a gente está falando de crescimento, não é só o número e o ritmo, mas é quem que você está trazendo para dentro. Quem você está trazendo ajuda a próxima porta a abrir mais fácil, você a fechar o contrato de maneira mais fácil. Seus economics, isso é central para sua tese, porque algumas teses vão ser mais... Você tem mais chance da morte vir daí do que de outro lugar, né? Se for um size puro, mais difícil que venha daí do que se for um marketplace mais apertado, que precisa de muita escala. Então, o que você já validou? O que eu vejo nessa tendência dos teus economics que me dá conforto que você vai chegar nesse lugar final em que a empresa almeja estar? Então, o único complemento que eu faria aqui é a história também por trás das métricas e garantir que aquilo comunica a validação que você quer comunicar sobre o negócio. Você ter muita... Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando de vez em quando? Tá. Tá cortando. Melhor. Agora, melhor?
Pô, o teu microfone tá o melhor de todos, cara. O som tá claríssimo aqui. Dá o mistério dele. Acho que é melhor a gente vai revezando o microfone aqui. Mas enfim, acho que é muito importante, concordo com tudo que foi falado, acho que ter clareza de que uma empresa está queimando caixa, ela está queimando caixa não porque ela é um mau negócio, porque ela é um negócio que não é rentável, mas porque ela está investindo para crescer, né? E que a qualquer momento você pode desacelerar um pouco a companhia e ela vai ser uma companhia geradora de caixa. Eu gostei muito desse exemplo da Tembice. A gente tem um exemplo bem bacana do portfólio também, que é a BIP Saúde, que vocês conhecem, que é uma empresa aqui do Rio, uma empresa que mais do que dobrava ano contra ano. E em um determinado momento do mercado a gente falou, vamos mostrar que a gente consegue fazer o break-even, demos uma pequena desacelerada, o negócio começou a gerar caixa e aí a gente voltou a acelerar, mas aí também já tem uma escala agora que cresce e gera caixa ao mesmo tempo, mas é muito importante você, em todo o momento do investimento, você ter clareza de que isso é possível, né? Você virar essa chave e você sabe que você tem um bom negócio na mão, né? Agora virando um pouquinho a chave mais pro final da história aqui, né? Como é que a gente, e aí todo mundo que pega um dinheiro aqui, né, de qualquer um dos nossos fundos tem que ter uma estratégia de saída, né? A gente não consegue ficar, a gente tem um período finito aqui de investimento, então a gente tem que sair em algum momento e todo empreendedor que pega dinheiro com fundo também tem que ter, seja para dar uma saída só para o fundo ou vender a companhia como um todo. Tem diversas alternativas, mas como é que vocês veem hoje essas alternativas no Brasil? É M&A, é IPO, é secundária? Como é que você liquida uma participação numa companhia do portfólio de vocês? No mercado, o meu tá dando para ouvir, tá parecendo que eu tô falando dentro do... Isso aqui parece que eu tô falando dentro do banheiro aqui, peraí. Pronto. Caramba, outro nível, pelo amor de Deus. Dá um mistério aqui, IMAX. No mercado maduro, saída não deveria ser um problema. Você pega nos Estados Unidos lá, cara, o mercado você tem uma empresa minimamente boa, você vai conseguir vender ela, vai fazer uma liquidez, seja através de um IPO, de uma secundária, um outro fundo comprando, ou principalmente um estratégico, que, obviamente, sempre é o sonho de consumo, tá? Assim, se eu for colocar aqui ordem de preferência, quando eu tenho uma empresa para vender, não é um IPO, tá? A IPO é uma história muito legal de contar, vai lá, toca o sininho na Nasdaq ou na B3, mas a verdade é, você como investidor, né, faz um IPO, em geral você tem um lock-up que você vai precisar ficar, e aí são aqueles no mínimo 6 meses que você torce para o mercado não azedar, para você poder vender depois desse período que você precisa estar no ativo lá, porque em geral é uma exigência. Então, em primeiro lugar, é o estratégico. O estratégico, em geral, é o cara que paga mais caro, é o cara que sabe valorizar mais aquele ativo que você tem, porque é um negócio que vai ser importante para o core dele. Então, por exemplo, a gente vendeu na área de saúde em 2018. Uma das primeiras empresas que a gente vendeu de saúde era uma empresa de Pelotas, lá do Sul, chamada Iller. Ela atuava no setor de consumíveis para o setor odontológico. A gente vendeu para o grupo Straumann, que é um grupo alemão. E a gente vendeu, cara, por 10 vezes o faturamento da empresa. Assim, um múltiplo muito rico, né? Para o setor de saúde mais ainda, né? E por quê? Porque esse grupo alemão estava tentando entrar no Brasil, estava tomando porrada de tudo quanto é lado, e a Iller estava dominando ali. Ela era, o produto dela dominava ali, ele não conseguia, mesmo sendo um grupo alemão potente, não sei o quê, vencer. Então ela falou, vou comprar esse cara. A melhor maneira de você ser vendido, né, é incomodar o concorrente grandão. Esse cara vai olhar para você e se ele tiver minimamente uma estratégia de M&A, ele vai tentar fazer uma proposta para te comprar. Então, estratégico em primeiro lugar. Obviamente o IPO é uma maneira interessante de você ter uma saída com essas restrições que eu falei para vocês. E aqui no Brasil, infelizmente, o IPO tem sido cada vez menos uma possibilidade. A gente está vivendo aqui, a gente viveu 3 anos sem ter um IPO na Bolsa. 3 anos, isso é um absurdo. Isso é inimaginável. Então mostra como o nosso mercado, infelizmente, ainda é muito limitado. A gente só tem uma bolsa aqui no Brasil que domina, que é caro você fazer um IPO na B3, é caro por ele ser o dominante de mercado. Então o que sobra às vezes é você vender para um outro fundo que vai te amassar, porque ele também tem que ter um retorno em cima, né? Ou pior ainda, você ter que desmontar um pedaço do teu fundo fazendo uma secundária, né, para os abutres, né, que são fundos que existem, faz parte do mercado,
chamo de abutre carinhosamente, mas assim, são fundos que dão secundária para outros fundos ali, mas assim o cara dá um desconto de 60%, 70%, 80%, às vezes 80%. Mas é o jogo, gente, a gente está vivendo a baixa, então hoje não é um momento bom para sair, mas, como eu falei para vocês, tudo aqui são ciclos. A gente está vivendo esse ciclo horroroso agora, mas olhando para cima, eu acho que 26, 27, 28 até 29, a gente vai voltar a ter, por conta das taxas de juros mais baixas, um ciclo bom. Então, minha dica para os empreendedores e para os fundos nossos aqui, nossos amigos aqui, vamos nos preparar, porque o vento vai voltar a ser vento de cauda. Acho que pouco a adicionar aqui também, até porque o Fernando já viu muito mais coisa do que eu nesse mercado, mas concordo plenamente. Eu acho que a história mostra exatamente isso no Brasil. Os estratégicos, historicamente, ofereceram opções de saída muito mais interessantes, e o IPO eu acho que permanece ainda uma opcionalidade distante de fato. Quando eu penso no nosso portfólio, empresas que a gente tem conversado, acho que o único adendo que eu faria é quando o estratégico, ele no limite, não é uma opção pela própria natureza do negócio. E voltando ao tema inicial ali do nosso papo, quando a gente fala de infraestrutura de conectividade, quando a gente fala de teses que estão se propondo a conectar diferentes elos da cadeia, esse alinhamento com o estratégico, principalmente no momento mais inicial da empresa, pode dificultar esse caminho. Mas a parte disso, eu acho que é muito do que o Fernando falou mesmo. E lembrar também que a indústria de private equity no Brasil é uma indústria que, diferente da dos Estados Unidos, sempre criou valor operacionalmente acima da criação de valor financeira. Em especial no momento como o de agora, em que o financeiro está muito caro, em que você captar e deployar capital é muito caro. Então, quando a gente fala de teses de cuidado especializado, que tem um know-how operacional muito forte, que aquilo pode se beneficiar de players que sejam capazes de apoiar uma consolidação, de um crescimento acelerado, acredito que também pode ser uma via interessante que a gente vai ver mais e mais, dadas as teses que estão escalando atualmente no Brasil. Muitas vezes, uma das conversas mais tristes que a gente tem que ter com o empreendedor é quando você tem um bom negócio, a pessoa é excelente, você fala, cara, mas isso aqui, para quem que vai vender isso aqui? Não tem saída, né? Então é sempre uma discussão muito triste, até o empreendedor tem dificuldade de entender, mas eu acho que assim, empreender tem que ser paixão, tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você de fato tem um diferencial competitivo, mas para seguir aqui na linha de captar com fundo, etc., tem que ter uma estratégia de saída, e acho que o Fernando e o Vitor falaram muito bem aqui sobre essas oportunidades. Agora uma pergunta final, que a gente está nos últimos minutos aqui. Qual que é a dica que vocês dariam? Quem é empreendedor aqui na plateia? Opa, boa, então essa pergunta aqui vai ser boa. Qual que é a dica que vocês dariam aí para os empreendedores que estão aqui para captar recurso, para falar com fundo numa rodada de growth, até numa rodada de early stage? Eu acho que ao longo da nossa conversa, indiretamente, a gente tocou muitas vezes na constatação de que o nosso mercado é pequeno, e em especial quando a gente fala de growth, ficou menor ainda no momento em que alguns fundos retraíram, embora a gente esteja vendo cada vez mais players globais voltarem os olhos para a América Latina. Então a única dica que eu daria é que relacionamento aqui é chave, e não assumir que o investidor ele é uma categoria única e que todos pensam da mesma maneira. A gente tem vários dos mesmos defeitos, em algum grau cai sim nas mesmas heurísticas e padrões de pensamento, mas os investidores têm um histórico em saúde, seja pelas investidas que eles têm, seja às vezes pela presença internacional, e no fim das contas o que importa é a conversa que você tem com cada investidor para compreender como ele olha o seu negócio, de onde ele está partindo quanto à saúde. Eu acho que um desafio em particular de saúde é que muitos fundos se machucaram num passado, seja por questões externas, seja por questões até de erro de underwriting no momento de investimento, mas o investidor ele está partindo de algum lugar com ideias pré-concebidas ou herdadas de experiências passadas, e eu acho que o relacionamento é fundamental para que vocês saibam navegar isso. Compreender como o investidor olha o teu negócio e o teu mercado, compreender o que ele gostaria de ver, chegando até a ponto de realmente tentar colocar explicitamente o que ele quer ver daqui a um ano, por exemplo. Então, a gente tem uma empresa investida que teve muito sucesso nisso, tinha um investidor de saúde em mente com muita clareza,
e 1 ano antes de captar de fato já tinha conversas nessa linha. O que eu pretendo é daqui a 12 meses chegar nesse lugar. Eu estou priorizando essas métricas porque eu acredito que isso coloca o negócio nessa posição. Qual é a sua opinião? Se eu chegasse nesse lugar, você acredita que o fundo XPTO investiria de fato? Então, trataria um pouco mais o investidor caso a caso, em especial quando a gente fala de growth, e buscaria essa profundidade de entendimento sobre como eles pensam, porque tem bastante histórico com o qual trabalhar e essas conversas dão a vocês a oportunidade de extrair também essas percepções dos investidores. Finalizar aqui rapidinho, que já estão ali com a plaquinha. Duas dicas, né? Primeiro, principalmente para quem está no early stage, certifique-se que a sua solução resolve um problema de verdade. O maior erro que eu vejo com empreendedores, principalmente iniciando, é o cara ele acha que teve uma solução maravilhosa, mas que na verdade não resolve um problema real. Ninguém precisa daquilo. Tá? Então isso é importante. Faça esse double check de que você realmente está solucionando um problema real. Tá? E a segunda é o seguinte: fundos, o nosso mercado, apesar de ainda ser imaturo, ele é maduro o suficiente para ter vários fundos. Aqui vocês estão falando com 3. Então, na verdade, existe uma percepção errada de que o fundo é que escolhe o empreendedor. Na verdade, é o inverso. O empreendedor é que escolhe o fundo. Então, faça a diligência nos fundos que vocês estão conversando, porque existem 2 tipos de investidores. Aqui, pelo que eu conheço aqui, já desses aqui que são casca grossa, eles são herbívoros, que nem a gente aqui. Mas existem 2 tipos de investidores, os herbívoros e os carnívoros. O carnívoro é o tubarão na piscina. É o cara que, se você sangrar, ele vai te comer. Não tem nada contra esses caras, é uma maneira de atuar. Aqui são os investidores construtivos que dão a mão para você e vão fazer o teu negócio crescer na alegria e na tristeza, tá? Então façam esse background check, porque tem muito predador no mercado, tá? Então isso é importantíssimo. A escolha do teu sócio, seja o sócio que vai tocar o negócio contigo ou seja o investidor, é talvez uma das etapas mais importantes que você tem na sua jornada de empreendedorismo. Se você escolher errado, é um caminho marcado por fracasso. Bom, para finalizar aqui, não vou repetir, acho que tudo que vocês falaram está incrível, acho exatamente isso, penso da mesma forma. E diria só que você tem que encarar empreender como uma missão, né? Acho que se isso de fato for uma missão para vocês, como empreendedores, os investidores sentem isso também, né? Então não é um emprego que você sai amanhã, que você pode desistir, é um negócio que você tem que ter muita clareza do porquê que você está fazendo aquilo. A companhia pode ser imperfeita, pode ter que melhorar, aprimorar, isso não é um problema, mas tem que ter uma clareza do valor que você está agregando para os seus clientes e que você tem uma missão para cumprir aquilo, e essa missão ela vai ter que ser perseguida com entusiasmo, com energia, e isso sim vai transparecer muito fortemente para os investidores, para os clientes, para todo mundo, e vai ajudar muito o negócio de vocês ir para frente. Gente, a gente já passou do nosso tempo aqui, queria agradecer a todo mundo, agradecer aí ao Vitor, ao Fernando também, a vocês, ao evento aqui. Muito obrigado, e a gente pode bater um papinho aqui ainda se vocês quiserem, só vamos ter que sair porque acho que o próximo tá chegando. Obrigado, gente.